Vou falar sobre função harmônica. Função harmônica, a técnica mais importante que o músico tem que saber, porque é a forma de você aprender a harmonia por sensações que os acordes estão dando. Por isso que uma pessoa, quando só ouve uma harmonia, uma progressão harmônica, ele consegue identificar o que está acontecendo ali, por conta da função harmônica. Fique até o final dessa aula. Pegue aí um papel, uma caneta, é importante para que você anote e depois você já tenha ali tudo certinho para que você também possa passar e começar a aplicar em outras músicas, ok? Do seu próprio repertório. Para quem não me conhece, eu sou o Natu Simão. Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe. Bora para mais uma aula importante aqui. Vamos lá, pessoal. Função. Quais são as funções importantes aí? Quando a gente fala de função harmônica. O tônico, subdominante e dominante. Quando eu estou falando de função harmônica, eu estou falando realmente de sensação. O acorde 1, que é o acorde tônico, ele é aquela função de repouso, entendeu? Então você toca os acordes aqui, ó, do campo harmônico. Aí ele chega aqui, parece que ele repousa. E se eu for fazer descendente, é a mesma coisa. Ele repousa. No acorde subdominante, ele é um acorde de afastamento. Ele não tem uma resolução, mas ele também tem uma tensão. Ele é afastamento, que é o quem? O subdominante, é o Fá. É um acorde de afastamento. Enquanto aqui tem o repouso, o Fá ele afasta. Essa sensação você tem que perceber. E o Sol, ele é o dominante. O Sol, ele tem o power, vamos dizer assim, né? Esse poder de buscar alguma resolução. Ele não afasta, mas ele fica indefinido. Ele precisa sair daqui e geralmente quem está em Sol vai buscar o caminho de quem, pessoal? Do Dó, que é o acorde 1. Essas são as três principais funções. Ora, dentro da tonalidade de Dó, você tem o Dó, o Fá e o Sol. Bom, tranquilo, Natu, como é que isso funciona na música? Bom, vamos pensar na música, sei lá, vamos tocar aqui. Renova-me. Eu tô meio que afastando. Tá no chão. Renova-me. Esse aqui é um afastamento. Então quando eu toco? Renova-me. Não combina mais com o Dó. Porque o Dó ele é de repouso e a melodia tá buscando um afastamento desse repouso, desse centro gravitacional que é o Dó. Quer ter uma mentoria, um acompanhamento, aula semanal, eu dou aulas online, é toda individual e personalizada, exatamente trabalhando aquilo que você precisa. Quer ser meu aluno? Vai entrar no WhatsApp e vai perguntar sobre mais informações sobre as aulas online, ok? Então quando eu falo renova-me, aí eu tô no acorde certo. É a sensação de você até ouvir músicas que você não conhece e entender aquilo que é resolução, afastamento e aquilo que é dominante, aquilo que está trazendo atenção. Ok? Então veja lá. Renova-me, Senhor. Não combina se eu ficar aqui. Senhor, Senhor. Também não. Senhor. Ele está dando uma pegada meio que fora desses dois acordes. Qual que é o outro acorde? Só resta um, pessoal. É o acorde dominante. Senhor. Aí você veja que a melodia das músicas, elas são intuitivamente compostas já com as referências, né, das funções. Ela já tem o endereço certo para os acordes funcionais. Por isso que nós chamamos acordes funcionais. São os acordes que funcionam para essa melodia. E uma vez que você sabe isso, você tem a escala do tom debaixo dos seus dedos e esses três acordes, você já consegue, como eu já falei em vários vídeos meus aqui,
harmonizar centenas, muitas músicas, pessoal. Passa de centenas, são muitas músicas mesmo, porque tudo que contém melodia que está dentro da escala você vai conseguir harmonizar apenas com esses 3 acordes. Não é maravilhoso isso? Fala sério. Mas vamos lá. Quando eu falo de função, existem acordes, por exemplo, como eu falei, você está aprendendo função harmônica para que você deixe um pouquinho mais rico aquela música que você quer tocar, que de repente você até na cifra está escrito somente com esses 3 acordes. E não há problema nenhum nisso. Tá muito bacana. Renova-me, Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Tá vendo? A melodia chamou o acorde 1, o acorde de repouso. Muito bem, Natu. O que nós devemos aprender para que você consiga jogar acordes diferentes para uma música que eu estou trazendo um exemplo bem simples, né? Entenda o seguinte, no Dó maior, que é o acorde de repouso, nós também temos o Lá, que também é um acorde de repouso. Por quê? Porque o Lá menor e o Dó, eles contêm pelo menos 2 notas em comuns. Entendeu? Só o Lá que é diferente. O Dó e o Mi do acorde é o mesmo. Então olha aí, pega essa sacada. Vamos supor que eu estou tocando a música Renova. Renova-me, Senhor. E eu quero substituir o Dó pelo Lá menor. Jesus. Olha a sacada, olha como mudou, né? O caminho harmônico, pessoal. Trazendo toda... Não mudando a música, tacando acorde de tensão, detonando. Não, está muito consciente, trabalhando com acordes relativos. É isso que eu estou fazendo. Quem que é o Lá menor de Dó? Ele é o relativo. E ele é um acorde de função tônica. Por isso que ele deu certo quando eu apliquei. E isso não é por acaso. Eu não fico ali jogando, adivinhando. Não, é algo racional. Eu estudei e eu sei que dá certo. E você precisa anotar isso. Então, ó, anotem aí. Dentro do acorde tônico, você tem 2 possibilidades. Você tem o acorde de Lá menor, que pode ser substituído ou intercambiável pelo acorde 1, que é o de Dó. E você também tem o Mi menor. Por que o Mi menor, Natu? Porque o Mi menor também nós temos pelo menos 2 notas em comuns. É o Mi e o Sol. A única nota que está entrando diferente aqui é o Si. Certo? Então você tem 2 notas que você pode usar nesse arranjo, por exemplo, da Renova-me. Uma eu usei já lá no final, viu? Ficou o Lá menor, ficou bacana. Beleza, Natu? Qual que é o outro acorde? Esse falando do acorde tônico. Possibilidades para o acorde de Dó, que eu possa substituí-lo. Lá menor, Mi menor. São esses acordes, são essas possibilidades. E para o 4º grau, o subdominante, qual que é o acorde que também é um acorde de afastamento e que ele tem características diferentes, mas porém ele contém a mesma funcionalidade. É igual o que eu falei, Lá menor e Mi menor é a mesma funcionalidade de Dó, o acorde 1, tônico. Lá menor, Fá maior, pessoal, nós temos o acorde de Ré menor. Ele é o acorde subdominante, ele tem o papel subdominante. Olha que louco isso. Então quando você toca aqui, ó, renova-me, eu poderia nesse Mi, renova-me, eu poderia jogar o Ré menor se eu quisesse. Por quê? Ele é de função de afastamento, é de função subdominante. Renova-me. Olha como ele dá um colorido diferenciado. Enquanto todos estão esperando, renova-me. Você chega e renova-me.
Leva-me. Olha só como o caminho é outro e traz um colorido óbvio, totalmente diferenciado. Muito bem. Para o acorde 1, vocês estão anotando, pessoal? Para o acorde 1, nós temos o Lá menor. O acorde 1, quando eu digo aqui no tom de Dó, nós temos o Lá menor e o Mi menor. Para o acorde 4, que é o subdominante, que nesse caso aqui é o Fá, eu tenho Ré menor. Para o acorde 5, que é o dominante, que faltou um, que é o de função dominante. Qual que é o acorde que eu tenho de função dominante? Pessoal, dentro do tom do campo harmônico, o único acorde que substitui o acorde de Sol na função, que eu quero dizer, como função dominante é o acorde diminuto. Só tem ele. Muita gente fala, não, mas o Mi menor eu posso usar também. Tá, mas o Mi menor ele não seria de função dominante. Ele poderia ser um acorde intercambiável quando você não quer usar o Sol como resolução. Eu vou dar um exemplo aqui para você ver como é que fica. Agora, se eu quero ter uma ideia de dominante, que é aquele acorde de tensão, para que eu resolva ele, eu preciso usar o Si diminuto. Veja bem como é que fica. Ó. Renova-me. Já fiz substituição aqui. Senhor. É o dominante. Eu substituí o Sol pelo Si diminuto, que é o 7º grau do campo harmônico. Jesus. Olha como a substituição, ainda de forma bem simples, vai mudando a cor. Agora, no Jesus, que era para eu ir para Dó, eu resolvi em Lá menor. Foram substituições, pessoal. Tudo isso traz um calor, uma energia diferente e com muito critério e dosado, com muito senso, você consegue trazer um colorido bem bacana para a sua musicalidade. Percebeu que só aqui a música Renova-me já foi para outro caminho. E depois do Sol, o único acorde do campo harmônico que tem tensão é o Si. É o acorde de 7º grau. Então coloca isso. Quer substituir um acorde dominante de qualquer tonalidade que você está querendo tocar, vá substituí-lo pelo seu 7º grau, que é o acorde diminuto. Simples assim. Você tocando e trazendo esses acordes que são de função tônico, subdominante e dominante, você pode usar o campo harmônico, mas de forma estratégica. Não é de qualquer jeito. Forma estratégica. Funcional para que você consiga trazer enriquecimento para suas progressões harmônicas. Anote aí. Em Dó, eu tenho o Lá menor e tenho o Mi menor. Em Fá, eu tenho o Ré menor, que é o acorde também de afastamento subdominante. O Sol é o diminuto, o Si diminuto. Vamos contar? Dó, eu tenho o Lá menor e tenho o Mi menor. São 3 acordes. Fá, eu tenho o Ré menor. Sol, eu tenho o Si diminuto. Fechei o campo harmônico. Só que eu não fecho o campo harmônico fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, estudando o campo harmônico assim, né? Como todo mundo faz. Não! Eu estou entendendo a funcionalidade de cada acorde para usar da forma que meu ouvido vai me guiando. Comece a ouvir as músicas e comece a perceber as funções dos acordes das músicas. Vocês vão entender que há apenas 3 fortes: tônico, subdominante e dominante, e que vão variar fazendo essa troca com os acordes relativos e com os acordes de função subdominante, dominante e de função tônica. Olha que maravilhoso isso. Tanto é que os acordes principais de qualquer progressão, eu já falei várias vezes aqui, é o Dó, o Fá e o Sol. Tônico, subdominante, dominante. Você já ouviu alguém dizer, pessoal, qual que é a progressão mais usada? 2, 5, 1.
Aí o cara, pô, 2, 5, 1. Ora, ele fez o 5, que é o Sol, e fez o 1. Mas o 2, ele é o quê? O que eu falei? Dó tônico, Fá subdominante. O Sol é o dominante, o Dó é o 1, o Fá é o 4, é o subdominante. E o Sol é o dominante, é o 5. Quando fala 2, 5, 1, eu sei que o 5 é o Sol e o Dó é o 1. E o 2 é quem? É o Ré menor. Olha aí. Isso aqui é a prova real de que o Ré menor está tendo como função subdominante. Porque ele pode, ele é, na verdade, intercambiável com quem? Com o Fá, pessoal. Lembra que eu falei? Acabei de falar agora. É o seu maior relativo. Você entende? Você vê que o roteiro vai se criando e as coisas, os exemplos vão ficando mais claros. Pensando dessa forma, pensando dessa maneira. Né? Então você toca a música, um colorido totalmente novo. Você pode começar ela, por exemplo, em Lá menor. Vá-me. Totalmente menor a música. Tipo, não tem maior aqui. Só que eu estou tocando menor com as funções dos acordes maiores que fazem parte do tom. Menor. Senhor, olha só, Jesus, só aqui que eu usei o acorde da função original, entendeu? Eu comecei a música pelo Lá menor, como se estivesse tocando a música em tom menor. Lá menor, fui para o Ré menor. Lá menor, função tônica. Ré menor, função subdominante. Depois fui para o Si diminuto, com a função dominante. E fui para o Lá menor de novo, trazendo a função tônica. Olha que louco isso. E se eu fosse para o Mi menor depois? Vamos ver? Mesmo esquema, ó. Lá menor, renova-me. Si diminuto, Senhor Jesus. Olha isso, pessoal. Olha como ficaram esses acordes. Menor, menor, diminuto e menor. Mas, por que aconteceu? Por que a melodia encaixou? Porque eu estou respeitando as funções desses acordes. Função tônica. Vá-me, função subdominante. Senhor, Si diminuto, função dominante. Jesus, posso ir para o Mi menor, como eu estava fazendo, que é função tônica também. Se eu quisesse ir para o Lá menor, como eu fiz a primeira vez, poderia também. Opa, aqui comecei em Dó. Nova-me, Senhor Jesus. E vou para o subdominante. Já não quero. Joguei o próprio subdominante, só que em Ré menor, o seu relativo. Ou eu poderia ir para a tônica. Só que, ao invés de ir para a tônica, eu vou jogar o Mi, por exemplo. Já não quero ser igual. Olha isso, pessoal. Diminuto. Ou, aqui, obedeceria mais o Sol. Por quê? Porque como eu já trouxe, vim carregado com os acordes intercambiáveis, de repente o Sol valeria ele estar mais nu e cru dentro da harmonia. Ó. Já não quero ser igual. Lá menor, Ré menor. Vou para o Sol agora. Senhor
Vou para Mi menor. Jesus. Olha isso, pessoal. Percebe da onde que vem os arranjos? E aqui eu não estou pegando tensões, indo para acorde de empréstimo modal. Eu não estou viajando aqui, pessoal, em caminhos longos, distantes. São caminhos próximos. Que eu poderia até falar para vocês, ó, é o campo harmônico. Mas se eu falar é o campo harmônico, você pegar isso de forma didática, legal, o campo harmônico eu sei. Sem entender a funcionalidade de cada acorde do campo harmônico, não vai acontecer. Você aprendeu o campo harmônico, mas você não consegue se comunicar. É como se você tem a escala. Alguém fala, pô, tira um som da escala. Aí você vai pegar a escala. Não, eu quero que você tire um som da escala. Aí o cara, tipo, tira um som da escala aí em dó sustenido. Isso não é tirar som da escala, isso é fazer a escala. Tirar som da escala é você entender A, E, I, O, U, né? O abecedário todo e conseguir se comunicar, criando as palavras e depois as frases, do jeito que eu estou me comunicando com vocês. Toque a escala. Se comunique através da escala. Eu estou me comunicando com a escala, você consegue entender? Eu não estou fazendo a escala. Não, eu estou me comunicando. Estou me comunicando com a escala. Eu estou criando, eu sei as vogais, as consoantes, somo as duas. Crio as palavras, depois eu começo a criar as frases. E isso começa a sair mais musical. Tudo tem um sentido, uma comunicação. Não sabe comunicar? Você precisa pegar a escala e começar a tocar, criando possibilidades. Entendeu? E é exatamente isso, ó. A mesma forma que a gente está usando a função harmônica para trazer esse colorido harmônico, é o que você vai fazer quando você estiver tocando a melodia, pessoal, da escala. É a mesma coisa. Você vai criar caminhos. Procura dar saltos, tocar notas conjuntas, depois dar os saltos, depois dar saltos de uma oitava. Vai criando linhas melódicas. É isso que você precisa fazer nos seus estudos, ok? Eu tenho, pessoal, esses conteúdos muito bem mastigados com o meu curso Piano e Teclado Completo. Tem muita coisa importante nesse curso do piano. Se você ainda não adquiriu, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Importante esse conteúdo, esse conhecimento rico que você vai estar recebendo. O curso é vitalício, você estuda no momento que você quiser, ele é para sempre seu. Teve dúvidas? Pergunte ali. Aliás, eu quero até fazer uma chamada aqui. Para você que já adquiriu o curso Piano Completo ou você que vai adquirir através agora do link,
todos vocês, sem exceção, você vai entrar no WhatsApp que está aqui na descrição, você entra em contato e eu vou estar fazendo uma live, tira dúvidas, onde você vai ter a oportunidade de perguntar para mim qual é as suas dúvidas dentro desse curso que você pegou e outras coisas mais. Vou estar na live. O que você perguntar, estamos ali para poder esclarecer. Vou estar ali esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Então você entre no WhatsApp, já adquiriu? Entre no WhatsApp e coloque assim: quero saber sobre a live do piano e teclado completo. Daí você vai receber as informações de quando que eu vou trazer essa live. Beleza? Participe, que é importante. Se você tem dúvidas através do curso, o curso é muito bem explicado, mas sempre tem alguma coisa que você queira tirar, que você queira, de repente, perguntar através da live ali, como se fosse pessoalmente. Isso é importante. Participe, que vai ser importante para você. Tá bom? Pessoal, é isso que eu queria trazer para você. Quer estudar a ponto de você poder reconhecer os acordes, tirar o acorde do cantor, saber qual é o próximo acorde, se libertar de cifras principalmente? Esse é o caminho. É estudar função harmônica até que você comece a absorver isso intuitivamente e comece a entender que cada melodia ela chama esses acordes. E você sabe quais acordes que essas melodias vão chamar? São apenas 3. Tônico, subdominante e dominante, pessoal. Esses outros que eu joguei são os acordes relativos com as mesmas funções. Tá certo? Esse foi um conteúdo muito importante, conteúdo assim de aula paga, que eu estou trazendo para vocês de forma gratuita. Se você gostou, pessoal, deixe seu like, compartilhe, é muito importante. E se você foi guerreiro, chegou até o final, pessoal, você vai comentar, né? Eu fui até o final para eu ver que você foi um guerreiro e vou te cumprimentar aqui nos comentários. Tá beleza? Vou deixar aqui, ó, relacionado a esse vídeo, dá uma sacada nesse vídeo. Esse vídeo eu estou trazendo uma ideia de percepção mais melódica. O que eu fiz aqui falando sobre função harmônica, nesse vídeo eu vou te falar como, né, perceber de ouvido as melodias e coisa e tal. Excelente aula para você. Some as duas, trabalhe isso e você vai ver que a sua evolução é muito grande através apenas de 2 aulas. Óbvio, pessoal, se você pagar o preço, se você fizer a lição de casa. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?